Olá, tudo bem? Eu sou o professor Diego Morfeu, professor de língua portuguesa e redação, e estou aqui para falar com você que vai fazer o Enem no próximo domingo, dia 17. É muito importante que você esteja bem preparado, sobretudo na sua redação, que você vai encontrar agora no próximo domingo. A redação, eu sempre oriento os nossos alunos o seguinte: comece pela redação. Comece pela redação. A redação ela demorará em torno de 1h30, desde o seu rascunho à sua confecção. O rascunho são aquelas linhas gerais que muitas vezes você vai fazer naquele espaço próprio para isso. Você vai naquela tempestade de ideias, você vai colocando, lendo o tema, vai colocando aquelas linhas gerais, mesmo que de forma desorganizada a princípio, você já vai dando aquela tempestade de ideias ali na folha do papel, para que depois você possa organizá-las na folha definitiva. É claro que você deve ter um cuidado muito importante nessas orientações gerais. Se você ainda não leu o postulado do INEP, que é a instituição que elabora o Enem, dê uma lida sobre o roteiro da redação e essas linhas gerais. Você pode fazer uso desse espaço de rascunho e você deve fazer uso do espaço definitivo para a folha de redação. Uma redação analítico-discursiva, uma redação dissertativa, argumentativa, uma dissertação em que você vai ser dado um tema e sobre esse tema você vai discorrer, expressando o seu ponto de vista, dando a sua opinião de forma fundamentada sobre um determinado tema, que geralmente aborda um tema social, um tema que um tema sobre o qual você tem uma breve leitura. É muito importante que você saiba a diferença de tema para o título. E muitos alunos têm me perguntado isso nesse sentido, sobretudo nessa reta final da prova. O tema é o assunto sobre o qual todo mundo vai redigir. Então haverá um tema para todos os alunos, para todos os candidatos. E o título, se pedir, veja bem, leia com bastante atenção aquele comando na hora da prova. Se naquele comando estiver exigindo o título, geralmente não está. Se naquele comando estiver exigindo o título, aí você vai dar um título para a sua redação. O título é o nome que você dá para a sua redação. Tudo tem título, todos os textos têm título. Mas leia com bastante atenção aquelas orientações que são dadas. Leia o manual do INEP, né? Agora ainda é possível, você ainda tem alguns dias que antecedem a sua prova, então dê uma última lida, o manual que está na página do INEP, e no dia da prova leia aquelas orientações, né? Que são aquelas últimas orientações que na verdade são retiradas de lá do manual. Leia aquelas últimas orientações para que você não tenha nenhuma dúvida sobre como você deve se portar na sua redação. Beleza? Então, é uma proposta que será apresentada para você e você deve seguir exatamente aquele texto, exatamente o comando, os enunciados daquela proposta, daquela redação. Beleza? O que evitar? Veja que eu também fiz o meu roteiro aqui, né? Olha, eu fiz o meu roteiro para poder desenvolver esse texto com você. Então, da mesma forma, eu sugiro que você faça o seu roteiro na hora para você poder desenvolver bem a sua redação. Eu sugiro, falando de título, eu sugiro dar o título no meio, dê o título por último. Depois que você confeccionar toda a sua redação, você pensa no título e deixa uma linha, um espaço, né? Começa redigindo na segunda linha, porque você deixa a primeira linha, um espaço adequado para o título. Se pedir, se não pedir o título, começa na primeira linha lá da sua folha, normal, né? sem nenhum problema. O que você deve evitar na sua redação? Evite linguagem coloquial, erros de ortografia, rasura, evite palavreado baixo. Então, obviamente, você deve manter um nível de linguagem. Né? Evite usar linguagens, evite usar palavrão, evite usar linguagem informal. Né? Lembre que uma das habilidades que se cobra do candidato é o uso da norma culta da língua portuguesa. Então, você deve evitar essas expressões. Professor, e se rasurar, o que a gente faz? Evite, tenha calma, tenha tranquilidade. Veja que o que você está fazendo ali é uma redação que pode decidir ali aquele certame. Então, fique calmo, fique tranquilo, né? Evite rasurar. Mas se rasurar, passe um traço exatamente em cima da palavra e aí você redige bem na sequência.
beleza? Se acontecer de forma alguma use corretivo, de forma alguma tente apagar com a borracha, né? São elementos que inclusive você não deve nem estar portando nessa hora da sua prova. Então, assim eu encerro esse primeiro bloco de dicas e depois eu passo mais um para vocês, beleza? Um abraço e até a próxima.